Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje eu vou contar a minha experiência de leitura com o livro Blood Bonds. O livro 3 do Vínculos que nos unem da J.Br, publicado pela Cabana Vermelha, e finalmente saiu esse livro pro Kindle Unlimited. Ai, gente, que emoção! Vou começar pra vocês que o início da leitura foi um pouco desesperador porque eu não lembrava de nada. Então era mais ou menos assim, oi? Quem é essa pessoa? Oi, onde ela tá? O que aconteceu? Mas conforme os acontecimentos foram sendo explicados, a memória voltou, eu pude aproveitar mais a leitura, o que é um pouco preocupante, porque faz 5 meses que eu li esse livro e eu já esqueci completamente dele. E é por isso que eu tô fazendo essa resenha, na verdade por 2 motivos. O primeiro é que essa história é muito legal e eu quero compartilhar pra vocês todo o que eu tô achando dela pra vocês, e só fazer isso nas leituras é um pouco reprimido, eu preciso de mais. E o segundo motivo é que pra quando daqui não sei quanto tempo sair o 4º livro, eu posso vir aqui assistir o que aconteceu. Então quero dizer que vai ter spoilers dos 2 primeiros livros, porque eu vou estar falando do 3º, então é um pouco impossível. Então se você ainda não leu o livro, fique aqui por sua conta e risco. E mais pro final também vai ter um pequeno spoiler do 3º livro, mas aí eu vou avisar pra vocês podem pular. Se você é uma pessoa que não se importa com spoiler, ou se não tem interesse de ler o livro, ou se tem interesse e quer saber mais da história através de spoilers, vamos lá. E antes, tá, o link de todos os livros, e-book e livro físico vão estar aqui na descrição. E se você assistiu esse vídeo, ou tá parando por aqui porque você não quer spoiler, o link dos 3 livros vão estar aqui na descrição, tanto o e-book quanto o livro físico. O e-book é da Amazon, então se vocês forem comprar, use o meu link que ajuda bastante aqui o canal, porque eu recebo uma comissão a cada compra e vocês não pagam nada por isso, é a Amazon que paga. Gente, agora sem enrolações, vamos ao resumo, o que aconteceu essa história. O final do 2º livro foi a Ollie, a nossa protagonista, sendo pega pela Resistência, que é o grande vilão da história. Embora a Resistência dê um toque de algo está errado e nós estamos resistindo o bem, eles são maus. Então o 3º livro já começa com ela ali, assustadoramente calma. Mas assim, tão calma que, pra quem está lendo, e pro Kieran, que tá do lado dela, é desesperador. O Kieran é o braço direito de um dos seus vínculos, ou seja, companheiros, e ele tava ali quando ela foi pega, ele meio que foi culpado por ela ser pega também, mas tem que ler a história pra pegar os detalhes. Então, a Resistência sabe que os dois têm algum tipo de ligação, e eles vão tentar usar isso contra a Ollie. Mas a Ollie, gente, aqui, nesse momento, assim, ela é quase uma psicopata, porque ela quase não tem emoção, tá? Ela, assim, ela coringou nesse momento, a melhor forma de dizer isso. Então, como ela já conhece como anda tudo, ela fala, então, ele é meu vínculo. E você não pode machucar ele, porque senão você está me machucando. O que não faz muito sentido, porque eles machucam ela. Mas tá tudo bem. E aqui, nesse momento, a gente descobre, na verdade, a gente já sabia que a Ollie passou 2 anos nessa resistência, e descobrimos o porquê. Eles queriam saber quem eram os vínculos dela, e ela passou 2 anos sofrendo muito, porque nesse livro a gente tem um pedacinho de como eu posso dizer? Uma interrogação muito física. Conseguiram compreender aqui um pouquinho de agressão, um pouquinho de cortes profundos. Já tô sendo muito gráfica. Então o cara que pegou ela tá muito feliz por finalmente descobrir um vínculo, então meio que o cara tá protegido. E aqui também vamos descobrir um pouquinho como a Ollie, adolescente, sobreviveu por esse tempo. O quanto ela fala que ela compactar sentimentos, mas eu acho que ela se desliga completamente, assim, ela sai da realidade, porque ela faz piada, ela faz... Cara, é uma mistura de humor, desespero e tensão. É uma mistura estranha, mas faz muito sentido, porque às vezes ela faz uma piadinha, eu dava uma risada e falo, meu Deus, não é pra isso não. Então, foi bem legal. Essa cena dela na Resistência não leva muito tempo, ela consegue fugir. É um momento, assim, desesperador, porque... Assim, ela tá morrendo. Vou dar esse pequeno spoiler do início. E o resto do livro é mais... Vamos pensar o resto do livro. O que é o resto do livro? Ele não foca tanto na história da Resistência, embora tenha um grande confronto no final. Aqui é mais sobre a Ollie desvendando, entendendo, explicando, mostrando o seu vínculo. Então é uma história bem mais relação de personagens do que ação, embora o início e o final tenham bastante ação, o meio é mais parado, mas eu não considero isso um defeito, porque a relação dos personagens é o grande trunfo da história. Então vamos agora
aos personagens, né? Os meus amorizinhos, começando pela Ollie, lembrando que o nome dela é Oleander, mas eu acho o nome dela muito feio. Então, Ollie, ela ainda é uma personagem maravilhosa, super carismática, super engraçada. A forma que ela narra é incrível. Como eu disse, gente, o início do livro, assim, ela tá uma mistura, assim, não é ela de verdade, porque ela tá meio que surtada, mas é maravilhoso você ver a complexidade desse personagem. Ai, gente, meio louca, mas amei. Comparando a Ollie do primeiro livro, o terceiro livro, você nota que ela amadureceu bastante. Claro que ela ainda tem mais a amadurecer, ela ainda é imatura, mas você percebe que ela tá caminhando, ela tá mudando, ela não tá cometendo os mesmos erros que ela cometeu no primeiro livro. Então, nota 10 pra essa personagem. E agora vamos para os nossos 5 vínculos. Meu Deus, gente, aguentar 5 homens deve ser triste, né? Pelo amor de Deus. Lembrando que no primeiro livro eu odiava todos, no segundo eu comecei a gostar de alguns, que vai estar aparecendo na resenha, que aliás tem do primeiro livro, tá? Não tem do segundo porque eu li os dois juntos. Então, se vocês quiserem conferir. Vamos começar pelo Gabe, meu quase xará. Ele tem um pouquinho de aprofundamento pessoal na história. Então, nos 2 primeiros livros era mais focado na relação dele com a Ollie. E aqui a gente tem um pequeno aprofundamento na história pessoal dele. Não muito, tá? Mas eu acho que já apresentou esse problema, agora a questão é trabalhar um pouco nele. Romanticamente falando, ele é um personagem que ficou um pouco mais de lado nesse livro. Eu não achei particularmente problemático, porque os 2 primeiros ele está muito presente. Ele é aluno da faculdade, onde a Ollie tem aula, eles têm aula junto, então é muito normal que ele esteja mais presente. Ele foi um dos primeiros a se aproximar dela. Então, eu não vejo problema no terceiro livro ele se afastar para outros poderem ter um foco maior. Porque, como da mesma forma que ele teve o foco nos 2 primeiros livros, alguns não tiveram tantos e chegou a vez deles. Ele não ficou esquecido no churrasco, tá bom? Embora ele não tenha foco, ele apareceu várias vezes, ele teve sim o seu peso, só não teve o mesmo espaço dos últimos livros. E eu quero fazer só um comentário no final, gente, que por 1 minuto eu achei que ele ia morrer no final, gente. Eu tava um sentimento de, ai, ele vai de arrasta pra cima, mas ele não foi. O próximo temos outro letra G, que é o Grayson. Esse é outro personagem que também ficou um pouquinho de fora, não tanto quanto o Gabe, mas eu entendo porque, romanticamente falando, ele e a Ollie, eles já deram um passo muito maior do que os outros vínculos. Então é muito comum que essa relação de sentimento entre os dois seja um pouco deixada de lado. Embora ele tenha muitas cenas de hot com a Ollie, então ele está presente carnalmente, agora romanticamente, não. E ele não tem também muito aprofundamento de história pessoal, né? Não tem. Ele é o único personagem que não tem uma história mais pessoal. Sim, ele tem família, mostra a família, mais problemas, assim, conflito, não tem. O que eu às vezes considero um problema, mas dessa vez eu não vou considerar, porque ele é um personagem um pouco mais simples, ele foi romanticamente mais simples, a vida dele é um pouco mais simples, e eu acho que ele é muito bom pra dar suporte pras outros personagens, então tudo bem a história dele ser um pouquinho menorzinha pros outros brilharem, porque o último, gente, eu acho que ele vai tomar o espaço de todo mundo. Mas vamos lá, porque o próximo é Norte. Norte ganhou pontos comigo, tá bom? Ele ganhou meu perdão, palmas para Norte. Ele finalmente descobriu que a Ollie não fugiu dele, na verdade ela foi sequestrada, e depois da parte que ela passou fugindo, ela passou mais fugindo da resistência do que dele. Então ele acabou finalmente, depois de muito tempo, perdoando ela. E isso mostrou um lado um pouco mais gentil, um pouco mais protetor dele, o que fez esta leitora aqui se derreter. Diferente dos 2 últimos livros, aqui, sim, ele tem relevância, ele tem muito mais aprofundamento nele, e eu gostei muito mais disso. E era isso que eu precisava pra gostar um pouquinho mais dele, de perdoar ele. E também vou falar a verdade, né? Minha memória é ruim, então talvez isso tenha ajudado, embora eu não esqueci a parte que ele não parou na farmácia pra comprar remédio de cólica pra ela. Eu fiquei realmente mexida com essa cena, tá bom? Não sei porquê, eu nem tenho cólica. Mas aqui, como a história se passa muito mais dentro de casa, porque eles estão super protetores com a Ollie depois que ela foi sequestrada, né? Então, acaba que o Norte, ele pode ter muito mais espaço. Gostei muito de aprofundar nele. Eu acho que quero uma explicação, um aprofundamento maior nos poderes dele, mas eu acho que isso vai vir um pouco mais à frente na história, porque aqui tivemos algumas pinceladinhas disso, mas não foi no Norte. Mas a gente já fala disso depois, porque agora vamos para o Atlas. Nos primeiros livros eu não curtia ele, eu achava ele meio soberbo, meio... Ai, não me descia.
E no final do segundo livro, eu terminei muito reticente, porque assim que ela chega na Resistência, ela dá de cara com o pai do Atlas. Então a gente descobre que a família dele faz parte da Resistência. E aqui, nesse primeiro livro, a gente vai descobrir se Atlas faz ou não parte disso. Então é bem interessante. E Atlas foi uma ferramenta muito grande pro Norte deixar de odiar a Ollie, porque ele tinha acesso a arquivos da Ollie. Então, vamos dizer que ele viu o que a Ollie passou por 2 anos e mostrou tanto pro Norte quanto pro Grayson. Então, tá explicado porque eles estavam super protetores nesse primeiro momento. Aqui, a personalidade dele é um pouco mais explorada. Uma parte ruim é que foi muito contada. E por um lado eu entendo, porque não tinha outro jeito de fazer isso. Porque grande parte dos traumas dele vem dessa parte da família. E ele não tá mais ligado à família. Ele cortou todos os laços. Então, é um pouco difícil você mostrar isso. Então, ao mesmo tempo que eu achei ruim ter sido muito contada, eu perdoei porque não tinha outra forma. E, não sei, esse é um personagem realmente mais fechado. E aqui parece que... É porque eu tô esquecida, vou falar a verdade. Porque eu ia falar que aqui parece que ele foi transformado em outro personagem. Mas talvez ele não foi transformado em outro personagem, é só a máscara dele que caiu. Então, talvez isso. Atlas ainda assim... Não sei pensar eu não sei o que pensar sobre ele, assim, vou ser sincera. Perdoei ele, mas eu não gosto dele. Ele é uma grande zona cinzenta, que ele é muito problemático pra Ollie. Gente, tá bom, tudo bem, né? Acabei de chamar um personagem problemático e agora vamos para o verdadeiro problemático, que é o Knox. O odiado. O detestável. Vou falar que ele deu pequenos passos para o meu perdão. Não da Ollie, são o meu mesmo. Nos 2 primeiros livros dá pra sentir que ele tem alguma coisa acontecendo e aqui fica mais forte, porque o Norte e o Grayson, eles sabem e ele tem medo disso. Você entende que tem um motivo pra ele ser assim, porém ainda não é revelado. Eu sinto que vai ser revelado no último livro, porque cada capa é um personagem, e agora eu não vou falar qual é todas. Eu sei que esse é do Norte, o primeiro é da Ollie, que é a única mulher, e o último é do Grayson. Grayson não, desculpa. É do Knox. E aqui temos, eu não vou dizer que foi uma explicação, eu digo que é uma pincelada num problema, porque Knox chega a dizer que ele entende a raiz dos poderes dele e o quão problemático pode ser isso. E é muito interessante porque os 2 irmãos, eles têm o mesmo... Aliás, para quem tá caindo de paraquedas no 3º livro, Knox e Norte são irmãos. Ambos têm os mesmos poderes, que é o poder do pesadelo. Então ele tira criaturas das sombras, uns monstros, que geralmente têm forma de cachorro, porque, não sei. Eu acho muito legal que o Norte é um personagem muito mais controlado, porém ele não consegue controlar os pesadelos. Tanto que chega um momento assim que todo mundo se afasta quando ele vai usar o dele, porque eles são descontrolados. Se você chegar perto, eles podem te matar. Já o do Knox, eles são... cachorros treinados mesmo, eles não fazem nada, e eu acho muito legal que eles têm muito mais liberdade, o que é estranho. Tanto que eles obedecem o Knox e o do Norte não. E é claro que a Ollie adora a sombra dele, tanto que ela tem uma sombra do Norte e uma sombra do Knox como bichinho de estimação. Sim. E todo mundo fica com medo, porque eles são pesadelos que podem matar as pessoas. E ela ama. Ela é meio louca. Então tem essa pincelada que me deixou um pouco curiosa e um pouco receosa, mas isso a gente vai falar só na parte do enredo. Mas antes, vocês já se inscreveram nesse canal, gente? Eu tô sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. Se vocês quiserem continuar sabendo a minha opinião dessa série de livros, se inscreve no canal, ou por qualquer outro motivo também. Curta o vídeo, que ajuda bastante, e se vocês tiverem interesse em qualquer um desses livros, comprem usando o meu link, que tá aqui na descrição. Assim como os 2 primeiros livros, esse aqui continua com uma narração em primeira pessoa, tendo a Ollie como a narradora principal. E eu já disse antes, mas ela é maravilhosa, super carismática, ela tem um humor, um jeito de contar único, que te deixa preso na história, é uma história leve. E chega um momento que ela está sendo interrogada com dor. Vocês estão entendendo, né? A palavrinha com T. E ela tá fazendo humor, ela não deixa que a narrativa fique pesada. Porém, aqui existe uma diferença. Nesse ponto, a narrativa da Ollie não é mais suficiente. Teria pontos de vista que não alcançam ela. Por isso, os outros personagens narram. Todos. Realmente, todos narraram algum pedaço. Sim.
memória, assim, péssima. Socorro. Então, essa foi uma maneira de aprofundar em alguns personagens, principalmente no Nox. Porque o Nox, gente, ele nunca vai revelar nada pra Ollie. De jeito nenhum. Mas, estando na cabeça dele, estando na cabeça do Norte, do Grayson, você começa a ter alguns indícios de que algo está errado com ele, o que aconteceu. Então, acho que essa decisão foi muito boa. E também porque matou a minha vontadezinha. Porque lá na primeira resenha, eu tava falando que eu queria ver mais o ponto de vista deles. Aqui, tive isso e amei. E a Ollie continua sendo a narradora principal. A maioria dos capítulos são dela. E tem alguns pontos deles, o que pra mim é maravilhoso. A narração dá pra ver que é um pouquinho diferente. Não tanto entre os homens, mas continua sendo bem gostosa, bem... Ai, uma delicinha de ler. Agora vamos falar aqui sobre o enredo, pontos que eu achei confuso, pontos que eu gostei, pontos que eu desgostei. E no final, spoilers. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o vínculo, né? Que inicialmente eu achei que era só uma magia que ligava as pessoas. Para minha surpresa, ela pode ser senciente, ou seja, ela pode tomar posse do corpo de alguém. E... eu achei meio estranho, meio surpreendente, porque em nenhum momento disse isso. Por enquanto, existem 3 personagens que isso pode acontecer, que é o do Norte, o do Nox e nossa querida Ollie. Então chegou um momento que do nada tinha um capítulo falando, denominado Vínculo da Ollie. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Achei interessante, tá? Porque o vínculo da Ollie é algo totalmente diferente, algo assustador, algo que dá pra entender o porquê ela tá enrolando tanto para sentar nos seus vínculos gostosos. Então, ela é maluca. Assim, se eu acho a Ollie maluca, ela é mais sádica, mas, assim, realmente assustadora, que assusta todo mundo. Até um pouquinho seus vínculos, mas eles não assumem isso. Mas, embora eu tenha gostado muito depois que eu me acostumei com essa nova versão da Ollie, eu achei que faltou explicar o porquê aconteceu isso, porque ela tem e os outros não, porque a dela é tão... não, porque a dela é tão forte é explicado, né? Porque o do Norte e do Nox são cientes também, o que mudou, o que fez. Faltou essas explicações, mas eu não considero também como um erro, porque pode vir a explicar nos outros livros. Esse é o livro, como eu falei antes, que a gente descobre o que queriam com a Ollie. Além de usar ela como arma, queriam seus vínculos. E ela passou muito tempo escondendo isso deles. E o início da história eu entendo. Afinal, ela era uma criança, os vínculos eram novos, não foram divulgados. Mas depois... ficou um pouco complicado, tá? Porque ela entra na faculdade e todo mundo sabe seus vínculos. Ela vai no jantar com o Nox, com um monte de gente poderosa, e ele fala que é o vínculo dela. Ela é apresentada como vínculo pra muita pessoa. E a Resistência tem espiões na faculdade, no conselho. Então, como que ninguém chegou e falou pro líder deles quem é o vínculo dela? Eu fiquei, assim, um pouco encafifada. Vou assumir pra vocês. Porque era pra saber sim. Porque todo mundo sabia. E, inclusive, tinha membros na faculdade. E, inclusive, esse membro da faculdade tinha relação com a Ollie. Indiretamente. Então, não faz sentido. Porque eles não tentam, em nenhum momento, esconder. Eles chegam já falando que ela é o vínculo deles e que ela fugiu. Então, como não chegou nos ouvidos da Resistência? Isso ficou uma grande pergunta que, como vocês sabem, eu me apego a detalhes pequenos, então eu peguei esse detalhe, guardei no meu coração e estou levando ele até agora. É um furinho, mas como eu gosto muito da história, eu vou fingir que ele não existe, embora eu tô aqui, ó, com ele carregado aqui ainda. Nesse livro, mais vínculos são consumados. Eu achei que seria uma consumação a cada livro, porém não, aqui tivemos duas relações que foram bem aproveitadas, bem aprofundadas. Gostei muito de como a relação entre eles está crescendo. Gostei muito mais que teve ali uma homenagem ali no meio, que eu amei. Não vejo a hora de estar todo mundo conectado, todo mundo se pegar junto. E a Ollie também quer, porque cada vez mais ela fica pensando nisso. Eu acho muito legal que podem ler a mente dela quando é vinculado. Então ele fala, você tá pensando nisso, né? Não vou usar a palavra porque... senão o YouTube é chato comigo, mas ela começa com O e tem Gia também no nome, assim, deu pra pegar. Então, quero muito ver como a ordem dos vínculos vai ser feita, embora não tenha tanta, assim, assim, não tenho dúvidas quem vai ser o próximo e quem vai ser o último. Não vou contar quem foram, tá? Mas o último não é tão difícil. E, no geral, eu gostei muito da construção desse livro, mas agora a gente vai entrar na parte com spoiler da história. Então, vai estar aparecendo aqui na minutagem
a parte que é do spoiler, pra vocês pularem. Mas se vocês não ligam, fiquem aqui. Então, esse é o momento, vai, tchau, beijo, sai, se inscreve no canal, vai me seguindo nas minhas redes sociais, vai ler meus livros. Beijo. Vamos falar do spoiler. No final do livro, eles vão pra um lugar novo, um lugar seguro, mas é descoberto que existe um traidor entre eles. E tem toda a atenção disso. Houve um ataque, aquele ataque que eu falei ainda, que eu achei que o Gabe ia morrer. E no final, literalmente o final, tá? É a revelação, fim. É que a traidora é a Sage. Não faz sentido. Quem é a Sage? Vocês estão se perguntando. Porque eu não falei dela aqui justamente por conta dela ser a possível traidora. Sage foi a primeira pessoa que foi amiga da Ollie lá no primeiro livro. A primeira até mesmo antes dos vínculos. Então elas têm uma ligação muito forte. A Ollie já teve uma vez que ela se entregou para a resistência para proteger a amiga. A união delas são muito forte. É uma amizade forte. E não faz sentido! Primeiro, a resistência ferrou com os vínculos da Sage, fez ela sofrer. Agora que ela descobriu os vínculos novos, verdadeiros dela, então não faz sentido ela ajudar quem ferrou ela. Segundo, a família não é da resistência. O irmão está ajudando muito Kim contra a resistência. Assim, ajudando efetivamente. Não tem como esconder que ele não está ajudando. Não tem como ele meio ajudar. Ele está completamente aprofundado em ajudar ela. Assim, não faz sentido. E eu espero do fundo do meu coraçãozinho que ela não seja de fato uma traidora. Porque, gente, eu não quero que a amizade tão linda, tão verdadeira, foi por esse propósito. Eu tenho duas teorias. Uma que não faz sentido, talvez, e outra que faz sentido. A primeira é que pode existir alguém com poder e se transformou na Sage pra copar todo mundo. Eu não sei se existe poder de mudar de forma, mas se não foi dito que não existe, pode ser. E a segunda, como eu já disse antes, ferraram os vínculos dela. Então, existe um vínculo meio que tá nas garrinhas da resistência. Então, eu acho que falou, faz isso, ou a gente... ele. Então, talvez ela esteja agindo dessa forma pra proteger. Eu espero que sim. Gente, eu espero do fundo do meu coração que ela não seja de fato uma traidora, porque ela quer. E esse é o final do spoiler. E agora a gente vai entrar num ponto que eu não coloquei no roteiro, porque eu esqueci. Porque, gente, acabou o livro. Nesse ponto eu estava surtando. E eu fiz o quê? Eu li as 3 últimas sinopses. E eu fiquei um pouco receosa, um pouco com medo, porque o último parece que vai envolver deuses. Então, eu tenho medo que vai ficar uma bagunça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas pinceladinhas sobre isso. A primeira é do Nox, falando sobre o poder deles, do pesadelo, e o vínculo da Ollie se chamando de deusa da morte. Então, eu não sei se ela está realmente... ela é muito amor próprio, ou se tem coisa aí. Mas... isso é só o que a gente vai descobrir no 4º livro, que ainda não foi lançado. Lágrimas. Eu comecei odiando, detestando todos os boys, mas agora eu comecei a gostar deles, exceto o Nox. Mas, gente, eu acho que é muito gostoso essa relação, essa construção mais lenta. Eu sei que eu gosto de uma boa pegação, mas não ter pegação pra ter uma construção tá valendo a pena, porque a relação entre os personagens é muito boa. É delicioso de assistir essa jornada. Você fica querendo mais. E por mais que tenha alguns pontinhos que eu deixei ali que eu não gostei tanto, gente, a experiência de leitura, a forma de ler, a ânsia que eu fico de ler, não tem como ser nada senão 5 estrelas. É muito bom, assim, maravilhoso. E eu quero o 4º livro, não acredito que eu vou ter que esperar 1 ano para sair. Ai, gente, dor. Esse é o vídeo. Se você já leu ou deseja ler Broken Bones, deixa aqui nos comentários. Não dê spoiler se você leu os últimos livros. Só diz se ficou horrível, o 6º com deuses. Só diz se funcionou ou não. Só isso. Eu imploro. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se você curtiu essas dicas e quer mais, se inscreva no canal para não perder nenhuma delas. Se já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste e compartilhe para todos os seus amigos. Se você se interessou por essa série, compre usando o meu link que ajuda bastante. Vá me seguir nas minhas redes sociais para não perder quando eu for ler esse livro. E também vá conhecer meus livros, que ainda não tem nenhum Aranha Reverso, mas a ideia tá borbulhando dentro de mim. Então eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!